Autor é a pessoa responsável pela criação de uma obra artística ou científica. O direito de autor garante a qualquer pessoa a propriedade de sua criação e sua exploração comercial. Os primeiros conceitos do direito autoral foram desenvolvidos ainda na época das civilizações clássicas, na Grécia e em Roma. Durante os séculos seguintes, essas diretrizes foram se ampliando e leis de proteção às obras foram criadas. A primeira lei que garantiu a proteção do direito sobre uma obra foi criada na Inglaterra, em 10 de abril de 1710, conhecida como Lei da Rainha Ana, ou Copyright Act, o Ato do Direito de Cópia. No Brasil, a primeira lei sobre direitos autorais foi criada em 1898, denominada Lei Medeiros e Albuquerque. Em 1988, com a criação da Constituição Federal, a proteção autoral foi incluída em seu artigo 5º. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, como rádio, TV e cinema, o uso dos direitos autorais foi ampliado. Como os produtores de conteúdo devem lidar com essas questões? Direitos autorais são direitos exclusivos que um autor, que um criador tem sobre a sua criação, sobre a sua obra. O que é obra? A obra é uma peça de teatro, é um romance, é uma música, é um filme. Essas são obras artísticas ou literárias. Até uma obra acadêmica também, enfim. O autor tem o direito exclusivo de usufruir dessa obra. Esse direito está garantido na própria Constituição Federal e também em alguns tratados internacionais de direitos humanos, mas tem uma lei específica para isso, que é a Lei de Direitos Autorais. Para entender os direitos autorais, a gente tem que... Um jeito mais simples é você pensar na obra, né? Quais são as obras que são protegidas pelos direitos autorais, né? Porque não em tudo tem a proteção de direitos autorais. A nossa Lei de Direitos Autorais diz que tem proteção autoral às criações do espírito fixadas num suporte material. Então, os direitos autorais, ele está para regular essa relação dessas obras criadas e que tenham proteção. Para ter proteção, elas têm que estar fixadas num suporte, ter uma originalidade suficiente que leva a essa proteção autoral. Ela não precisa ser necessariamente inova, ela tem que ser original de forma que a distinga das outras pré-existentes, né? Tem que, como eu disse, ela é uma criação do espírito, ou seja, você está aí numa atividade criativa do ser humano. O direito, né, de autor, né, que é consagrado internacionalmente, isso desde o século XVIII, né, o droit d'auteur, né, na expressão na língua francesa, de onde vem, né, ele é um direito assegurado, né, aos autores, aos artistas, né, seja ele um escritor, seja ele o diretor, seja um pintor, né, seja mesmo um intérprete, é esse direito de autor. Entendeu? Esse direito de autor é esse, do escritor, do diretor, né, do pintor. No Brasil, quer dizer, algumas pessoas às vezes pensam que esse direito, no caso do audiovisual, ele é um direito apenas do diretor, né? Porque existem aí dois direitos, né? Duas facetas desse direito. O direito autoral é patrimonial e é moral. E o que esse direito exclusivo que o autor tem sobre sua obra, ele tem duas facetas, né? Ele tem uma faceta patrimonial e uma faceta chamada de moral, direito moral. Os direitos patrimoniais são direitos de exploração econômica da obra. É o direito exclusivo que o autor tem de reproduzir ou autorizar a reprodução da sua obra, de transmitir ou autorizar a transmissão da sua obra, enfim, de utilizar economicamente a sua obra. Esses direitos são transferíveis, você pode transferir para terceiros. Então, o autor nasce com esse direito no momento da criação, mas depois, se ele quiser, ele pode transferir esse direito total ou parcialmente, gratuitamente ou mediante pagamento, por prazo determinado ou não, enfim, essa transferência, isso depende exclusivamente da negociação que o autor tem em relação à obra. Já os direitos morais, que são os direitos, por exemplo, de ter o seu nome associado à obra, o chamado direito de paternidade, ou também chamado de direito de atribuição, e o direito de ter a integridade da sua obra respeitada, esses são direitos inalienáveis, são direitos que não podem ser transferidos, não tem valor econômico. Então, um autor de uma música, para dar um exemplo, ele pode transferir os direitos sobre aquela música, mas o seu nome vai ficar para sempre vinculado àquela obra.
O Brasil tem uma das legislações mais rígidas em direitos autorais. Tem que pensar em direitos autorais quando vai se conceber uma obra audiovisual, porque inicia do formato, do cenário, da música, da marca que eu vou colocar nessa obra. Todos esses elementos são protegidos pelos direitos autorais. São protegidos de formas isoladas e depois o conjunto dessa obra. Tem que se pensar na concepção dessa obra. Posteriormente fica muito mais caro e se torna inviável. Direitos autorais para a obra audiovisual é essencial, é necessário ter o cuidado, a cautela de se examinar se você está utilizando elementos que você está autorizados a fazê-lo. Um cenário, eu posso achar lindo um determinado quadro de um artista, posso fazê-lo dele um cenário? Eu adoro tal música, ela é sucesso nacional, vou colocar lá na abertura do meu programa. Quanto que vai me custar isso sem eu não pedir autorização? Então, e você tem que pensar isso previamente. A importância dos direitos autorais, de pensar em direitos autorais para a produção de uma obra audiovisual, por exemplo, é total. Se você for parar para pensar, o valor econômico de uma obra artístico-literária nada mais é do que a soma do valor econômico dos diversos direitos adquiridos ao longo da cadeia de produção. O que eu quero dizer com isso? No momento em que um roteirista escreve o seu roteiro, naquele momento nasce o direito autoral dele sobre aquele roteiro. A mesma coisa acontece com o diretor, com o ator, com o cenógrafo, com todos os talentos, com todas as pessoas que têm as suas contribuições criativas inseridas naquela obra. O que o produtor tem que fazer? Garantir que o contrato dessas pessoas transfira para ele todos esses direitos, da forma como for melhor, ou por licença, ou por cessão. A cessão é uma transferência definitiva, como se fosse a venda, e a licença é como se fosse uma autorização temporária. Então, essa estrutura de contratos, esse feixe de contratos é fundamental para dar segurança jurídica para a operação. Então, não dá para pensar em produção cultural sem pensar em direito autoral. É absolutamente impossível. Quando você vai produzir uma obra audiovisual, né? O autor roteirista, o diretor, eles têm que ter uma preocupação, né, com o direito autoral, de início, né? Já no início. Muitas vezes a pessoa até se entusiasma, né, com a possibilidade de fazer aquele trabalho e tal, às vezes esquece um pouco de assegurar o seu direito autoral, mas ele tem que ser pensado desde o início, desde o momento em que você é contratado para fazer, né? Você tem que garantir ali o direito do crédito, como você quer o crédito, né? E também a remuneração, né? A remuneração por aquela obra. No caso nosso aqui, você tem que assegurando essa autoria, é importante também. O melhor mesmo para um escritor que vai fazer isso é contar com a consultoria de um advogado, entendeu? Porque, né, o contrato tem muitos filigranas, muitos meandros e tal, a melhor pessoa é um advogado, ter um advogado do lado para garantir esses direitos, entendeu? E, quer dizer, na cessão do direito na obra audiovisual, você sempre tem que fazer uma cessão, porque para que o produtor, né, possa comercializar aquela obra, né? Os direitos autorais são importantíssimos para a indústria da mídia, de uma forma geral, para a indústria do entretenimento, da cultura, indústrias intensivas em capital simbólico, né? Porque são esses direitos que garantem, na verdade, que aquela obra vai permanecer tendo um valor econômico ao longo do tempo. Uma obra autoral, uma criação intelectual, ela tem uma característica muito peculiar, que é muito difícil e muito caro você fazer o primeiro exemplar, você fazer a primeira obra, você fazer a primeira criação. Mas uma vez que você fez a primeira, copiar é muito fácil e muito barato. Então, sem um direito que garanta a exclusividade sobre a criação, a maior parte das pessoas simplesmente não criaria, esperaria alguém criar para poder se aproveitar da criação dos outros. O registro não é um pré-requisito para a aquisição dos direitos autorais. Isso é muito importante. É diferente do que ocorre, por exemplo, na propriedade industrial, com as marcas, patentes. Para essas é necessário o registro para que você tenha o direito.
No caso dos direitos autorais, não. A Convenção de Berna, que é um tratado de mais de 100 anos de vigência, garante que a proteção autoral independe de qualquer formalidade ou registro. Ainda assim, é recomendável que se registre para evitar que haja discussões sobre de quem é a autoria da obra. As obras protegidas pelos direitos autorais têm prazo de validade. São 70 anos após o primeiro ano do falecimento do autor. Então, ele faleceu esse ano, a partir do ano que vem, conta-se 70 anos. Após isso, ela cai em domínio público. A obra caída em domínio público pode ser livremente utilizada. Você pode adaptá-la, você pode pegar uma partitura e fazer a sua utilização numa orquestra. Eu posso pegar um livro e adaptá-lo para uma novela, para uma peça teatral. O Estado tem um papel nisso de garantir a integridade dessas obras. Inclusive tem o site Domínio Público, .org.br, que faz ali a relação de várias obras que já estão em domínio público. A gestão coletiva no audiovisual é um direito, né, e é uma possibilidade que tem os autores, né, no nosso caso, os autores roteiristas, de se associarem, né, para arrecadar os seus direitos autorais, né, arrecadar junto aos usuários desses direitos e distribuir. Né, a gestão visa distribuir para os seus associados esses direitos que são recolhidos. Essa é a gestão coletiva, né? Que pode fazer individualmente, mas o direito e o mais funcional para os autores é essa gestão coletiva. Ela existe praticamente no mundo todo, entendeu? Atualmente, são centenas de países que têm a gestão coletiva, têm associações de gestão coletiva. E o Brasil também tem da música já funciona, os músicos, né, já têm gestão coletiva há muitos anos, já funciona há muitos anos. A gestão coletiva dos autores do audiovisual que é mais recente, como a nossa, a gestão, a GEDAR, com gestão coletiva de autores roteiristas, isso é mais recente. Só mesmo compartilho lá, nem vejo quem é o dono, para falar a verdade para você. Realmente essa questão de atentar para quem é o autor e indicar isso no compartilhamento, eu não faço. Muitas delas já vêm, né, com o nome altamente ligado ou na imagem ou no vídeo. Hoje eu costumo colocar crédito. Agora, quando eu só compartilho, por exemplo, no Facebook, aí é mais pela página que colocou. Baixo muitas músicas na internet. Eu uso Spotify, mas às vezes eu também baixo músicas que não tem lá. Eu sou apaixonada por cultura. E sempre pensei, né, que se eu não, minimamente ali no meu dia a dia, eu não tentar que isso seja preservado, que as pessoas consigam viver de suas obras, seria muito assim, canalice minha. Assim como as músicas, os filmes, eu uso plataformas de filme premium também. Antigamente já assisti muito DVD pirata, muita fita pirata. Agora não, agora parece que acabou isso, né? A gente acha tudo de graça na internet. A gente tem dificuldade de ter acesso a plataformas a baixo custo ou a preço popular para esse tipo de conteúdo. Então acaba sendo uma forma que a gente acha de conseguir ter acesso mesmo. Acho que a gente passou um pouco do momento em que isso era só pirata, mas tem umas outras formas de remuneração. O rádio e a televisão trouxeram uma nova proporção para os direitos autorais, mas com o advento da internet, eles ficaram ainda mais amplos e complexos. A quantidade de canais, conteúdos e formatos que o mundo digital possibilitou fez com que as regras do direito autoral seguissem essa evolução, ampliando sua abrangência para todas as novas plataformas. Hoje, a realidade é realmente muito diferente e obrigou, de fato, a indústria a buscar outras formas e novas formas de aproveitar as oportunidades e de evitar, obviamente, que o seu negócio fosse completamente destruído pela cópia em massa, em larga escala, do conteúdo. Porque a cópia não autorizada de um conteúdo mata, de fato, o negócio. O único bem que um titular de uma obra autoral tem para vender é o acesso àquela obra. No momento em que ele não consegue vender isso, ele perde completamente qualquer forma qualquer oportunidade de explorar e de monetizar e de se sustentar com aquela atividade profissionalmente. O advento da internet, né, tem sido um grande desafio, né, para quem pensa e para quem exerce os direitos autorais, porque é uma forma nova, né? Então tem sido um desafio mesmo.
É uma questão complexa essa, né? O direito autoral na internet, né? No YouTube, essa utilização é complexa, como cobrar isso, como assegurar esse direito, não é uma coisa tão, né? Tão volúvel, tão volátil, né? Como é a internet. Então isso é um desafio, né? É um desafio que quem lida com isso está tendo que enfrentar agora. A tecnologia sempre coloca um desafio para o controle dos direitos autorais, porque você consegue distribuí-la de inúmeras formas e o controle disso é muito mais complicado. Há plataformas que estão fazendo a sua própria política de restrição e de controle, por exemplo, o Google, o YouTube, com o Content ID. Você consegue fazer a administração das suas obras, né, dos direitos autorais, do seu repertório distribuído ali naquele ambiente, mas é uma política de uma determinada empresa. Como regra, independente de que plataforma ela esteja, você tem que estar autorizado aquilo, né? Você só vai ter liberdade quando você está falando people to people, né? Então, quando você deixa essa obra, comunicação ao público, ela aberta para distribuição, ela está só para aquela finalidade. Porque é extremamente intuitivo você entrar na internet, fazer uma pesquisa e achar que aquilo ali está disponível para você, né? Mas não está. É pirataria você usar obra de terceiro, embora não tenha registro, para uma outra finalidade, é uma obra de terceiro. O uso de obras protegidas na internet não tem nenhuma diferença do uso de obras protegidas em qualquer outra mídia, né? Depende de autorização prévia do titular de qualquer forma. Então, todas essas plataformas como, enfim, YouTube, enfim, todas essas grandes plataformas de vídeo e áudio, etc., todas elas já fecharam acordos com os titulares ou com a associação de titulares ou com o ECAD, no caso da música, para poder regularizar o uso. Então, o que você faz? Você faz acordos genéricos e você cria esse Content ID. O que é esse Content ID? É uma espécie de impressão digital do seu conteúdo. Ele é criado pelo próprio usuário. O usuário é uma opção do usuário, né? Ele passa determinadas características do seu conteúdo para a plataforma, o algoritmo junta aquilo e o algoritmo reconhece sozinho quando aquela obra ou aquela música, porque reconhece áudio, reconhece vídeo e reconhece inclusive melodias. Pela Lei de Direitos Autorais, cada uso dessa obra, por cada meio dessa obra, necessita de uma autorização específica. Os contratos são interpretados restritivamente em direitos autorais, sempre pró autor. Então, na dúvida, eu vou julgar favorável de forma restritiva para benefício do autor. Nesse sentido, não é porque está na web, eu posso utilizá-la onde que eu bem pretenda. Não. Internet é uma forma de distribuição, rádio é outra forma de distribuição. Se eu quiser, internet eu posso tudo? Não. OTT é uma forma de uso. Se eu vou para o VOD, é outra forma. O TVOD, eu vou fazer o VOD free. Cada um desses itens tem que estar estabelecido, porque senão não vai se presumir que está autorizado. Pelo contrário, vai se presumir que está proibido. O autor roteirista, né, o diretor, pode ser também o produtor da obra, pode ser o dono ali da produção. Mas normalmente não é. Ele é contratado e participa dali. E depois a obra é comercializada pelo produtor, né? E aí entra nesse mundo hoje, então, que é muito mais complexo, né? Que você tem, né? A obra é exibida pode ser exibida em vários países, né? De várias formas, né? Na televisão aberta, no cinema, no TV de cabo, né? E tem né? Tem uma infinidade de utilizações que são difíceis, que aí atualmente ainda há muito abuso disso, né? Especialmente na internet, né? Quer dizer, qualquer pessoa pode pegar, tem ali um DVD daquela obra, coloca lá, né? Há uma luta de regulamentação disso, eu creio que mais alguns anos vai se conseguir impor, né, nesses meios todos
a cobrança do direito autoral, né? O exercício do direito autoral vai ser implantado, mas é complexo porque também são meios novos, né? São tecnologia nova, né? Toda a digitalização, tudo isso é muito novo, né? Até alguns anos atrás você ainda tinha tudo ali numa fita, né? Entendeu? Hoje é tudo digitalizado, tudo no ar. Com o tempo, eu acho que o mercado percebeu isso, todas as partes perceberam isso, e hoje você não tem mais, entre atores maduros do mercado, entre os grandes atores maduros do mercado, nenhum segmento que seja, por exemplo, favorável ao desmantelamento do sistema de proteção autoral, porque eles sabem que se isso acontecer, acaba a fonte, né? Ninguém vai querer ficar vivendo de conteúdo repetido o resto da vida. Você precisa de conteúdo novo, você precisa de ter pessoas interessadas em viver profissionalmente da criação de conteúdo e outras interessadas em investir nessa criação, né? E você só consegue isso com um sistema forte de proteção autoral que garanta que todo mundo está tendo o seu trabalho devidamente remunerado. No fim das contas, é isso que a gente está falando. A sensibilização para o tema é uma recorrente. É necessário que as pessoas se mantenham minimamente atualizados ou que falem, aqui pode me causar um problema, deixa eu pesquisar melhor, porque há situações bastante problemáticas, há situações que as respostas não são tão óbvias. A gente fica bem no limite, aqui está permitido ou não está permitido? Eu falo internet, eu estou pegando um streaming, eu estou pegando também um catch-up da televisão fechada. Há situações que você vai ter que entrar profundamente na análise, mas a sensibilização para o tema ela é essencial. Não adianta a sua obra ter qualidade artística, qualidade técnica, se ela não tiver qualidade jurídica, porque você pode ter uma obra fantástica, um filme fantástico, muito bem feito, com atuações fantásticas. Se a sua estrutura de direitos estiver mal feita, essa obra pode ter o seu valor de mercado comprometido ou simplesmente anulado, porque cada conteúdo utilizado sem autorização se transforma em um risco, em um elemento de risco que vai ser, eventualmente, que vai desencadear aí em algum prejuízo no futuro. Existe uma confederação internacional de associações gestoras de direitos autorais. Chama-se CISAC, né? É Confederação Internacional de Direitos de Autores e Compositores. É uma confederação muito poderosa que tem, acho que, 295, reúne 295 associações do mundo inteiro, né? De arrecadação de direitos autorais, de músicos e do audiovisual. No ano de 2016, que é o último que se tem o registro, né? Que tem um registro, foram recolhidos no mundo, só para ter uma ideia da dimensão disso, né? E que continua crescendo, foram recolhidos no mundo, acho que foram 9,8 bilhões de euros de direitos autorais, entendeu? Quer dizer, envolve uma quantidade, né? Um poder muito grande, entendeu? Um poder muito expressivo, né? Desses aí, o streaming é responsável apenas ainda, embora esteja tão difundido, por 10%, entendeu? Disso aí, quer dizer, que é uma coisa que ainda não está plenamente resolvida em termos da remuneração dos direitos autorais. Então eu diria que sim, a internet mudou muita coisa, mas não mudou o essencial. O essencial é que o importante é a criação, o importante é o conteúdo, o que importa é a história, o que importa é a melodia, o que importa é a música, é a arte, é o conteúdo, é a estética. É isso que o público busca. O celular, o tablet, o computador, a televisão, a tela grande do cinema são meios, são mídias, mas o que importa mesmo é o conteúdo. O direito autoral é o elemento de preservação da contribuição humana dentro de um mercado cada vez mais dependente da tecnologia. Cuidar do direito autoral é cuidar da participação humana dentro desse mercado.
A produção de conteúdo traz muitas questões relacionadas ao uso de direitos autorais. O registro de músicas, formatos, roteiros e marcas é importante para que os criadores de conteúdo explorem comercialmente suas obras. Atualmente, com a ampliação de canais e produtores, essa questão se torna fundamental para o sucesso de um produto.